Olá, vamos passar agora a uma aplicação de integrais bastante importante em física, que é aquela relacionada aos chamados campos vetoriais conservativos. Nós vamos fazer essa apresentação desse tema em duas aulas. Nessa primeira aula eu vou definir essa noção de campos conservativos e tudo, fazer alguns exemplos e na aula que vem eu completo então esse conceito, ok? Então vamos entender primeiro o que é um campo vetorial conservativo. Então, a título de exemplo, eu não sei se esse campo é conservativo ou não, não importa, estamos assumindo que ele é conservativo. Então eu tenho aqui um campo vetorial, né? Esse aqui é um campo vetorial, em cada ponto eu posso associar um vetor, então esse é um campo vetorial que eu poderia chamar de F, por exemplo. E eu estou interessado em saber como é que qual o resultado que eu tenho de fazer a integral de linha que vai de A até B pelo caminho C1. E mais ainda, eu quero saber se quando eu faço a integral de linha usando o caminho C1, se a integral de linha usando o caminho C2 ou qualquer outro caminho que eu faça, desde que ele comece em A e termine em B, esse aqui seria um C3, né? Se dá exatamente o mesmo resultado. Então, vejam que isso não é um resultado trivial, não é esperado. Por exemplo, eu poderia pensar num caminho que seria mais ou menos esse aqui assim. Ó. E aí a pergunta é, esse caminho, que agora é um C4, ele dá o mesmo resultado da integral de linha da f escalar dr que o caminho C1? Eles são caminhos muito diferentes, passam por regiões de campo muito diferentes. Então, se eu fosse responder intuitivamente a essa pergunta, eu diria não, tá? Acontece que há uma classe de funções de campos vetoriais que justamente são chamados de conservativo em que isso de fato ocorre. Então, são esses campos que nós passamos a tentar estudar. Então, nós vamos definir aqui a integral de linha. Nesse caso aqui eu colocaria um menos só para dizer que eu fui pelo caminho C1 e aí o menos diz que eu voltei pelo caminho C2, então eu inverti essa seta aqui. E a verdade é que quando eu faço um percurso fechado num campo conservativo, é isso que está querendo dizer aqui. Quando eu faço um percurso fechado, vou por C1 e volto por C2, quaisquer que sejam C1 e C2, o resultado disso, pelo fato de eu ter voltado ao mesmo ponto, é zero. Então isso é realmente algo bastante inesperado, digamos assim, porque eu poderia ter feito a ida por esse caminho C4, que é estranho, e voltado fazendo quase que uma linha reta entre B e A, C5. E a minha integral de linha que pega C4 e C5, como eu saí de A e voltei a A, ela é zero. Então isso é realmente uma propriedade impressionante dos campos conservativos. Eu posso escrever, né? Nós já fizemos isso quando nós estudamos integral de linha, que não é igual, é menos. Né? Eu posso escrever isso sempre parametrizando o meu problema usando a expressão parametrizada das curvas. Né? No caso aqui, seja C1, C2, qualquer um deles, eu posso fazer essa integral parametrizando. Então é claro que na parte C1 esse cara aqui vira o C1 e na parte C2 ele vira o C2, porque eu estou sobre essas curvas, ok? Então isso tem uma conexão bastante interessante com o gradiente. Por quê? Porque lá atrás, quando eu defini o gradiente, quando estudávamos ainda a derivada, eu defini o gradiente dessa maneira. E a gente sabe que isso sai naturalmente, porque eu estou pensando numa função desse tipo, a regra da cadeia me dá ds dx, dx, ds dy mais ds dz, dz.
como eu representava o gradiente de uma função S qualquer, na verdade aqui seria um S, né? O gradiente de S qualquer, como sendo ds dx i mais ds dy j mais ds dzk, e o meu dr nada mais é que i dx mais j dy mais k dz. Então, o produto escalar desses dois caras, que aqui está aqui representado, o produto escalar deles vai ser exatamente esse resultado que aqui está. Então, foi assim que eu defini o gradiente. Passei aqui rapidamente só para lembrar esses pontos. Mas olha só o que acontece. Se isso é verdade, eu quero calcular essa integral de linha que aí está. Vamos supor que a nossa função f pode ser escrita como um gradiente. Nem toda função tem essa propriedade. Mas vamos supor por um instante que o nosso f tem essa propriedade. Se o f tem essa propriedade, o que acontece? Quando eu substituo na integral, aqui fica um gradiente de s, né? Eu estou usando o s, vamos com s até o fim. O gradiente de s vezes dr. Mas o gradiente de s vezes dr, eu já vi que é um ds. Então eu fico simplesmente aqui, teria s novamente, né? Eu fico simplesmente com a integral de um ds. A gente sabe que a integral de um ds é simplesmente o s tomado nos limites inferior e superior. Então, quando eu faço essa integração, eu obtenho simplesmente s de b menos s de a. Mas se a curva for fechada, b e a são o mesmo ponto. Então, a integral se torna zero, evidentemente, né? Porque aí eu estou fazendo s de a menos s de a, que é zero. Tá? Então, vejam só. Se a função f, se o campo vetorial f é derivável de um potencial s, então, se ele é derivável de um potencial s pelo gradiente, então ele é conservativo. E, na verdade, se pode mostrar o oposto também. Se ele for conservativo, ele vai ser representável por um gradiente. Então, não vamos nos importar com isso aqui nesse momento. Mas o que é importante é que existe uma conexão imediata entre um campo ser, um campo vetorial ser conservativo e poder ser representado ou não por um gradiente. Tá bom? Bom, isso implica que a gente pode encontrar um critério para um campo vetorial ser conservativo. Por quê? Porque eu sei que ele vai ser conservativo se somente se puder ser expresso por um gradiente. Deixa eu φ mesmo agora. Mas então, se isso é verdade, se ele pode ser expresso por um gradiente, então eu posso escrevê-lo, evidentemente, dessa maneira que aqui está, né? Simplesmente estou pensando em duas dimensões, simplesmente expressei a fórmula do gradiente, que nada mais é que o que me gera as componentes f de x e f de y. Mas então, o que acontece? Ora, igualando essas duas coisas aqui, né, que eu tenho aqui e aqui, o que eu obtenho é que f de x é dφ dx, que é o que está aqui, né, a componente i, e o f de y é dφ dy, que é o que está aqui. Bom, igualei termo a termo, ok? Mas vejam só, eu vou usar agora a ideia de que o potencial, a função φ, que a gente geralmente chama essa função de função potencial, essa função potencial tem a seguinte propriedade das funções bem comportadas. A derivada segunda do φ com relação a x e y é igual à derivada segunda do φ com relação a yx, ou seja, não importa a ordem que eu faça essa derivação, o resultado é o mesmo. Isso vale para uma classe muito grande de funções, em particular as bem comportadas. Se isso for verdade, então significa o quê? Que a derivada do f de x com relação a y, que seria essa derivada, a derivada do f de x com relação a y seria d2φ dy dx, né? Tem que ser igual à derivada segunda, que é essa segunda parte aqui, do y, que é dy, com relação a x, tá? Então, se isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, e
Então, para uma função bem comportada, isso aqui tem que ser verdade. Então, isso aqui acaba sendo o nosso critério para se decidir se um campo vetorial é ou não conservativo. Eu fiz para 2 dimensões, mas isso pode ser, evidentemente, generalizado para 3 ou mais dimensões, tá bom? Vamos ver um exemplo. Olha só esse campo que aqui está em 3 dimensões. Então, ele é um campo e eu me pergunto se ele é um campo conservativo ou não, tá bom? Se ele for um campo conservativo, então eu sei que a derivada da componente x com relação a y tem que ser igual à derivada da componente y com relação a x. Vamos ver isso? Vamos testar? A derivada da f de x é isso, né? F de x. É a componente de x, componente f de y e a componente f de z. A derivada da f de x com relação a y dá o quê? df de x dy é igual a z, né? Eu derivo aqui, fica só o z. A derivada da f de y com relação a x, cai o x aqui, fica só o z, então é z também. Então, funcionou. Eu posso testar agora uma segunda imposição. Vale todas, tá? A derivada da f de y com relação a z, eu venho aqui da x. E a derivada da f de z com relação a x, a y, perdão, né, a y, ela vai dar f de z com relação a y dá x também. Então deu certo. Um último teste é a derivada de z, da f de z com relação a x, derivada da f de z com relação a x vai dar y, e a derivada da f de x com relação a z vai dar y também. Então, as 3 possibilidades, não existem outras possíveis, tá? As 3 condições são válidas e, portanto, essa função é conservativa. Ela pode ser derivada de um potencial, tá certo? Na próxima aula eu vou falar sobre outras questões envolvendo os campos vetoriais, mas por enquanto era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Muito obrigado por assistir.